por favor. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratemeti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtya Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantam Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite, pessoal. Então, eu lembrei agora que a gente tinha encerrado meio que antes do final, né, dessa sessão, é o conhecimento de tudo. E vamos dar uma revisadinha. Bom, ali já indo direto para o segundo parágrafo, ele apresenta o Vedanta como esse conhecimento, né, nessa ideia de que é o conhecimento de tudo, e o Vedanta na sua importância de não só apresentar a consciência isolada da manifestação que ela permite, né, mas também o conhecimento do que ele vai apresentar aqui como as três ordens da única realidade não dual, no final do primeiro parágrafo, né? Então, ele vai falar que a consciência, ela é pura, né, com e sem a capacidade de criar. Com a capacidade de criar é Ishvara, como o Criador, né? A luz permeando em Maya, a luz em Maya permite essa manifestação de o que é Paramatma aparecer a partir dessa projeção de Maya como Ishvara em sua forma criadora, que é pura inteligência, né, que aparece como leis inteligentes que sustentam toda essa criação. Então, esse aspecto primeiro, né, que aqui ele fala em três ordens da única realidade não dual. A consciência pura com e sem a capacidade de criar. Então, com Ishvara e sem Paramatma. Paramatma, a consciência em sua existência real, significando aquilo que é sempre presente, independente da manifestação e da dinâmica dessa manifestação, né? E é ilimitada, autoluminosa, ilimitada em si mesma. E aí, os objetos, né? Os objetos materiais vão fazer referência a Jagat, né? A projeção desse universo. Então, desde as três energias, né? Conformando ali os 5 elementos, né? Espaço, terra, fogo, água e ar, que vão possibilitar todo o ordenamento material desse universo, né? E aí esse universo se projeta desde o mais sutil aos objetos físicos mais densos. E aí 3, o indivíduo, é o Jiva, né? Aí ele vai falar no parágrafo seguinte: de modo geral, nesse estágio, podemos dizer que os indivíduos são pequenos grupos de consciências com vontades e desejos, e com vários valores e prioridades, né? Então aqui ele está falando do Jiva. Primeiro ele apresenta assim, em 3 ordens da única realidade não dual, ele vai da primeira à terceira, agora ele começa aqui falando pelo Jiva, aí ele fala, precisamos entender os Jivas como eles são, né? O funcionamento da dinâmica dessa criação do Jiva em seus 3 corpos, eles se encontram envolvidos em um mundo de objetos materiais, densos e sutis, que estão sujeitos a forças e leis impessoais. Se os indivíduos não entenderem a estrutura dos mundos objetivo e subjetivo em que vivem, o seu conhecimento estará incompleto e seu sofrimento não diminuirá. Então, o Jiva
ele é o ser senciente que tem as três ordens em si, né? Ele existe na sua manifestação física, né? Existe na imanência do seu corpo físico, e aí ele existe como um corpo sutil. Nesse corpo sutil é que a consciência aparece como uma entidade conhecedora e experienciadora de objetos, e aí o Vedanta vai apresentar essa importância de conhecer o funcionamento dessa psicologia do Jiva, né? Não que o Vedanta vá se ater à psicologia tal como a gente entende a psicologia, mas é a melhor ferramenta para a gente resolver as nossas mentes em si, para que seja entendido através dos nossos intelectos, da nossa capacidade discriminativa, a nossa natureza, que é a da essência que precede o causal, né? A causa livre de todas as causas, Paramatma. Eu vi que você estava fazendo assim, Marcelo, você tá falhando o som, alguma coisa? Tá legal o áudio? Beleza. Então, ele está falando aqui do Jiva, ele se encontra. Então, se os indivíduos não entenderem essa estrutura dos mundos objetivo, né? O que seriam os mundos objetivo? O mundo objetivo, Jagat, né? Essa realidade que para todos nós aqui ela é consensual, né? Então, nós estamos aqui compartilhando nesse momento, né? Nossa, nesse nosso estudo de Vedanta. Se estivéssemos reunidos no mesmo ambiente, na mesma sala presencialmente, a gente ia verificar os mesmos objetos, né? Então, essa realidade objetiva que é consensual a todos os jivas. Ele precisa entender a sua natureza, a natureza, a estrutura do mundo subjetivo também que ele vive, né? Então, o jiva, ele também vê em sua mente, percebe em sua estrutura sutil, mental, emocional, a sua subjetividade, né? Aquilo que se refere ao universo dos seus sonhos, aquilo que se refere aos seus pensamentos, à sua imaginação, aos seus valores em particular, né? E aí, sem entender essa estrutura, o seu conhecimento fica incompleto e o seu sofrimento não diminuirá. Né? Então, essa sessão vem trabalhando isso. Não adianta a gente querer isolar da nossa compreensão, né, a consciência. Eu sou a consciência e é isso, entendi ok. Não, a gente precisa entender a totalidade, né? E é isso que o Vedanta faz. O terceiro aspecto do Vedanta é a consciência pura com e sem a capacidade de criar objetos. Então, aí ele estava no Jiva, agora ele vai lá para o que é chamado Ishwara, né, em nossa tradição, mas se você insiste em uma palavra ocidental, pode chamá-lo de Deus. Nós não gostamos da palavra Deus porque as ideias malucas que as pessoas pegaram da religião dificultam a compreensão. Você não pode dizer muito sobre a consciência além dos objetos que aparecem nela, porque, embora seja a peça mais importante do quebra-cabeça existencial, é muito simples e mais sutil do que o objeto mais sutil. Então, não há muito o que dizer sobre aquilo que tanto, né, chegando ao Vedanta, queremos compreender. Né? A gente sabe, logo de início, o Vedanta apresenta esse conhecimento do que é Satya, né, do que é a nossa existência como o imutável, o atemporal, né, aquilo que possibilita toda essa criação. É aquilo que é comum em tudo. É muito simples por isso. Mas podemos dizer muito mais sobre a consciência em seu papel de criadora, e isso é importante de ser compreendido também. Né? Criadora dos indivíduos, dos próprios indivíduos e dos objetos com os quais eles interagem.
Aí a gente parou nesse parágrafo, né? Foi até, lembrei aqui que foi a frase inicial que me chamou a atenção, que eu estava o Nagar participando conosco, aí eu lembrei de uma questão da Luciana Menezes, que não sei se está participando conosco hoje, deixa eu ver se ela está aqui. E... Parece que lemos o outro, parece. Mas como, cara? Parece que lemos o outro parágrafo a seguir, mas também não interessa, também ele é pequenino. Tá. Deixa eu ver se a Luciana está aqui. Bom, aí essa questão que a gente se pegou aqui no início foi onde a gente parou. Para ser livre, preciso me entender como tudo, não apenas como a consciência isolada dos objetos que aparecem nela. A iluminação não é uma experiência que me liberta, é o conhecimento completo de mim mesmo como consciência e os objetos que aparecem em mim. Né? Então, a iluminação, né, autoconhecimento, é esse se estabelece por esse conhecimento completo de mim mesmo como a consciência e os objetos que aparecem em mim. Né? Então, toda essa realidade, essa existência experienciável que testemunhamos, todos os objetos ao redor, todas as nossas experiências, elas são testemunháveis em mim, no âmbito das nossas mentes, né? A consciência aparecendo como entidade conhecedora e experienciadora. E aí, o conhecimento completo de mim mesmo como a consciência, né, como isso que é comum, é justamente ver em tudo essa mesma essência, né, não diz respeito ao Jiva em particular. O conhecimento, ele se estabelece como conhecimento do eu, como o eu que é subjacente, livre de todas as experiências, mas que é a essência em tudo, é o conhecimento que é o substrato de todas as experiências, né? Leva tempo para o autoconhecimento se tornar completo, porque a ignorância é terrivelmente persistente. Você tem que ouvir os ensinamentos repetidas vezes e acabar com a ignorância pouco a pouco. Muitas pessoas perceberam quem elas são em uma espécie de modo experiencial e afirmam que estão totalmente maduras, mas não chamamos isso de iluminação. Essas pessoas totalmente maduras são, na verdade, meio maduras, e você deve saber, porque elas têm apenas um conhecimento parcial da realidade. É somente na terra dos cegos que o homem de um olho é rei. Muitos não vivem de forma justa e parecem gostar de pessoas confusas com visões extravagantes da iluminação. Isso é uma coisa que a gente vê muito comumente, né, nos meios espirituais. Talvez isso faça parte da história de alguns de nós aqui nesse grupo, nesse momento, de passar, né, como buscadores honestos, entregar a nossa confiança aos pés, vamos dizer assim, de pessoas que se propõem como mestres, professores, que realmente são dotados desse conhecimento, mas que apontam esse conhecimento como algo que é experiencial para ele, né? Ele sempre vai trazer aquilo em referência a um determinado estado, a uma determinada experiência pregressa na vida dele, que a partir dali tudo mudou, esse tipo de coisa, né? Então, muitos não vivem de forma justa, né? Acabam criando as suas sangas, né? Que é do interesse dele, em torno das pessoas confusas, né? Gostam desse tipo de cenário de confusão mental, né? E acaba fazendo um estrago, às vezes, ainda maior na mente dessas pessoas. Se você não entende a realidade mais ampla,
e como tudo se encaixa, como tudo é igual e diferente, você ainda não é iluminado. Essa frase final aqui é legal para a gente olhar, é legal a gente olhar que esse iluminado, né? O James está usando essa palavra, mas a gente está falando fundamentalmente de autoconhecimento, né? Porque o iluminado é uma palavra bastante desgastada, o conceito de iluminação, porque ninguém de fato está com a luzinha apagada, né? Essa luz, ela sempre esteve presente. Então, você ainda não é iluminado, né? Você ainda não estabeleceu esse conhecimento de si em sua natureza real. Outra coisa que me chamou a atenção dessa frase final é que ele fala que como tudo se encaixa e como tudo é igual e diferente, né? Se você não entende essa realidade mais ampla, como tudo se encaixa e como tudo é igual e diferente, as duas ordens de realidade sobrepostas, né? Tudo é aparecendo, né? Toda essa realidade que a gente testemunha, a gente aqui como conhecedores de objetos, né? E de experiências, vê essa realidade aparente em multiplicidade, né? São infinitas formas, infinitas experiências possíveis. Mas há um substrato que é o igual sempre, né? Que é aquilo que é estável, permanente, sempre presente. É a consciência que permite revelar todas essas experiências, objetos. Então, como tudo se encaixa, como tudo é igual e diferente. Ok? Aí vamos para a sessão seguinte. O que é conhecimento? No início do ensino, precisamos esclarecer a nossa terminologia. Quando uso palavras, você deve saber o que elas significam. Todos concordam com o que a palavra árvore se refere, mas a maioria não concorda com o que as palavras Deus e consciência significam. Conhecimento é uma palavra que temos usado até agora sem uma definição adequada. Conhecimento é algo que não pode ser negado, algo em que você pode sempre contar. Informação não é conhecimento. A ação da General Motors hoje vale $43, não é conhecimento. É só informação, porque amanhã pode valer $42. Você não pode contar com $43 para sempre. O conhecimento está além da experiência, né? Então essa é a ideia, né, que ele usa o exemplo das ações, né? Assim como esse câmbio flutuante do mercado, assim é mídia, né? As experiências, elas são sempre impermanentes, né? Então quando a gente está falando em referência à experiência, né, que nem hoje no início, acho que ainda não estava gravando, o Ulisses me perguntou como é que estão as coisas, está mais tranquilo? Eu falei, não está tranquilo, porque eu estou num momento da minha vida que está super agitado. E aí, a gente, praticando Vedanta, sabe que está assim hoje, amanhã poderá não estar. Às vezes pode sempre piorar. Nunca conte com a ideia de que vai melhorar, porque pode sempre piorar, né? Então, o segredo é nunca criar expectativas, né? Então, isso é Mitya, né? A gente está vivendo essa ordem experiencial que ela nunca é estável. Você está desfrutando do paraíso, não queira mantê-lo. Conhecimento está além da experiência. Ela supera a experiência toda vez. Ou seja, quando a experiência inicia, né? Porque toda experiência tem começo, meio e fim. O que está lá já? O conhecimento, sempre presente. Quando ela termina, conhecimento, né? Ele supera a experiência toda vez.
é extremamente importante saber que você pode operar sua vida com confiança, com base no conhecimento, mas que a confiança é sempre comprometida quando você opera apenas com base no conhecimento adquirido através da sua experiência, né? A gente é muito guiado, né, por esse conhecimento que é em relação às nossas experiências pregressas, né? Tem aquelas pessoas que elas sempre adotam as mesmas metodologias em todos os contextos, né? Porque é assim que eu faço, é assim que eu aprendi com meu pai. É assim que eu aprendi e muitas vezes não vai funcionar. A experiência é valiosa, a vida é experiência, né? Claro, tem o seu valor a experiência. A gente aprende a partir dos nossos conhecimentos pregressos, é que a gente é capaz de estabelecer novos, né? Então a gente vai fazendo um conjunto aí, uma coleção de experiências e isso também é fundamental para a nossa maturidade. A vida é experiência. E a maioria de nós administra nossas vidas apenas com base na experiência. Baseamos nossas ações em como nos sentimos, não naquilo que conhecemos. Não há lei contra isso, mas se você quer ser feliz, precisa saber que a experiência não é confiável. Quando você olha para o diagrama abaixo, você perceberá que as linhas horizontais têm comprimentos diferentes. Acho que, não sei se está todo mundo com o texto aí, mas tem essa imagem aqui, ó. Deixa eu ver se tá... Aí, ó. Então, esse desenho é um clássicozinho de ilusão de ótica, né? E aí você automaticamente é levado a pensar que a linha de cima, né, ela é maior que a de baixo. Então, o conhecimento diz uma coisa, a experiência diz outra. Eu pulei alguma parte aqui. Quando você olha o diagrama abaixo, você perceberá as linhas horizontais em comprimentos diferentes. Se você medi-las, verá que elas são exatamente idênticas. Consideramos a nossa interpretação da experiência como conhecimento, mas não é conhecimento. A nossa interpretação, né? Nossa interpretação, ela é sempre pautada por valores, por experiências pregressas, né? Se você opera unicamente com base em seus sentimentos, medos e desejos, você produzirá resultados indesejados, pois a realidade, o mundo no qual a experiência acontece, não se importa com o que você sente. Você vê que aqui ele está falando da realidade como mítia, né? A realidade aparente. Então, a realidade aparente, né? Como as coisas se estabelecem, né? Ishvara é esse imenso campo multifatorial que quando a gente tenta fazer que as coisas aconteçam sempre tal como os nossos desejos, invariavelmente a gente vai sofrer. A gente tem que sempre entregar as nossas ações a essa totalidade, né? Até partindo da sabedoria de que existem sempre algumas possibilidades para um desejo que você tenha. O desejo, ele pode ser de acordo e ser atendido, né, de acordo com aquilo que você desejava, a conquista do objeto desejado. Você pode contar com a possibilidade de ter algo que seja uma conquista mais ou menos de acordo com o que você desejava. Aí você pode contar com a possibilidade de você se surpreender e ser muito melhor do que aquilo que você desejava. E pode também ter uma fatalidade e você não conseguir nada próximo do que você desejava. Então, em todos os casos, melhor haja de acordo para alcançar suas metas, mas não crie expectativas sobre os resultados. Então, você produzirá resultados, pois a realidade não se importa com o que você sente. É uma matriz impessoal de objetos, forças, regras
e seres conscientes que se comportam independentemente de você, né? Esse último exemplo que ele dá, seres conscientes que se comportam independentemente de você. Eu acho que uma das formas mais, quer dizer, um perfil de pessoa que deve sofrer muito são as pessoas controladoras, né? As pessoas que tentam controlar a vida de outras pessoas, porque simplesmente não funcionam, né? Forças, regras e seres conscientes que se comportam independente de você. Com o conhecimento como seu guia, você não cometerá erros, porque você não se encontrará em conflito com o que é. Então, aqui, diz respeito a isso, você está assentado nesse conhecimento que é subjacente a tudo, né? Então, você nunca está sujeito a erro quando você sabe quem você é, não quando você está botando as tuas fichas no campo, que é sempre instável, né? A gente tem que colocar os nossos alicerces naquilo que é estável, que é a realidade que somos, o imutável. Por exemplo, a intuição é um sentimento particularmente valorizado entre os indivíduos espirituais, mas não é confiável, né? Você vê muito nos meios mais New Age, assim, meios espirituais em geral, as pessoas falam muito em intuição, né? Eu tive uma intuição, aí eu fui, resolvi fazer tal coisa, porque de acordo com a minha intuição eu tinha que fazer aquilo. Intuição nada mais é que vassanas. Intuição são vassanas, a gente agir de acordo com as nossas vassanas. Então, a intuição é um sentimento particularmente valorizado, mas não é confiável. Você pode ter uma visão ou intuição correta sobre uma determinada pessoa ou situação em um momento e descobrir que o insight ou intuição é contraditória em relação a outra que ocorre mais tarde. Lembrei aqui agora, além dessa frase, é que a minha esposa, ela trabalha com algo que é muito interessante, que é consultoria de imagem. E ela fala, né, tem estudos mostrando isso, leva 10 segundos para quando você conhece uma pessoa, você fazer uma leitura dela e encaixar ela num determinado padrãozinho na tua mente. Leva 10 segundos. A maneira como a pessoa anda, se veste, fala, ao se apresentar para você. Então, a gente está sempre se a gente se orienta, aposta nessas intuições, né, nessa nossa capacidade interpretativa, a gente pode falhar, e a gente se vê falhando, né, não é nada grave isso, né, volta e meia a gente se pega pensando, nossa, me surpreendi com aquela pessoa, jamais imaginei que ela fosse capaz de fazer tal coisa, né. Quando eles enviam uma sonda espacial para Saturno, Saturno pode estar no céu ocidental, mas eles lançam a sonda no céu do leste. A experiência diz para você enviar para o oeste, mas o conhecimento diz para o leste. Depois de um tempo, o foguete circula no campo gravitacional de Marte, aumentando sua velocidade, e depois é disparado em direção ao sul, mesmo quando Saturno está no norte. Ele permanece no curso conforme os planetas mudam de posição continuamente, mas anos depois, ele eventualmente entra na atmosfera de Saturno. Se usássemos a experiência como guia, a sonda nunca chegaria lá. Nossa, é maravilhoso isso, né? Os caras que colocam as sondas em outros planetas, em outros corpos celestes do espaço, né? Eles usam desse conhecimento. O cara tem que disparar para lá para pegar a órbita do outro planeta, para mandar na direção contrária e calculando o momento que vai chegar no momento que Saturno vai estar naquela posição. Então, num momento em que a gente está aí da história, que as pessoas dão tão pouco valor para o conhecimento inferencial e científico, me agrada muito ler um parágrafo como esse. As pessoas estão aí falando em terra plana, né?
falando que certos fatos da história não foram como os registros contam que é, né? Só o conhecimento torna isso possível. Ah, tá, que a sonda nunca chegaria lá. Não é incrível que depois de anos, um minúsculo pedaço de metal enviado de um planeta a milhões de quilômetros de distância possa, de repente, começar a orbitar em torno de um objeto em constante movimento e coletar dados? É incrível. Só o conhecimento torna isso possível. Informações, crenças, opiniões, sentimentos, todas as coisas humanas não são confiáveis. Espiritualidade, né? Isso aqui foi uma anotação minha. Informações, crenças, opiniões, sentimentos, todas informações, crenças, opiniões, sentimentos. Aqui ele vai estar falando das informações baseadas, não pautadas em conhecimento, né? A informação tirada da cartola. As crenças, opiniões e sentimentos, todas as coisas humanas não são confiáveis, né? Aí eu lia outro dia e escrevi aqui que a espiritualidade comumente se baseia nisso, né? Informações, crenças, opiniões. Nós nos encontramos em um cosmos que é feito de conhecimento. Uma árvore é conhecimento, um cachorro é conhecimento, os elementos são conhecimento e os seres humanos são apenas conhecimentos programados para funcionar de certa maneira para servir aos interesses do total. Então, todos os objetos, eles existem porque há um conhecimento que os revela, né? A essência de todo objeto, portanto, podemos dizer assim, é o puro conhecimento que permite que esses objetos possam ser conhecidos. É vital para a nossa felicidade que entendamos a natureza da realidade. Você pode contar com o Vedanta. Hoje é tão bom quanto há 3.000 anos, porque é baseado em conhecimento. É como os olhos. Eles fazem o que pretendem fazer. Não há necessidade de um olho novo. E se um olho novo e melhorado é necessário, a consciência irá evoluí-lo ao longo de milhões de anos. É bem interessante esse trecho aqui, porque é isso, né? Essa dinâmica da criação, né? É vivificada pela consciência sem que ela nada faça, ela permeia tudo. Ao iluminar Maya, essa dinâmica acontece. E há evolução no universo, de fato, né? Quando ele dá esse exemplo do olho, a gente tem esse olho nosso que enxerga o mundo de uma determinada maneira. Se você olhar aqui quando ele fala da necessidade, se houver a necessidade de evoluí-lo, né? Então ele vai evoluir. É um assunto interessante em biologia da evolução, evolucionismo, que se você olhar para determinados animais, eles enxergam de uma maneira completamente diferente. Insetos que têm olhos compostos e vê a imagem repetida, tem um espectro muito mais amplo do que está sendo visto, vê a imagem em frames diferentes daquilo que a gente vê, animais que vêem preto e branco, a gente vê cores e por aí vai. Mas isso tudo a gente está falando de Mitya. O conhecimento do Vedanta, ele é elaborado desde um momento em que a humanidade não mudou tanto assim. Vamos ver melhor que ele fala aqui no parágrafo. Não há necessidade de um olho novo, da mesma forma, não há razão para inventar um novo ensino para as pessoas modernas, porque somos o que sempre fomos. Era isso que eu queria lembrar. E os meios de conhecimento que libertam indivíduos por milhares de anos são perfeitos. Essa termo aqui que ele usa, somos o que sempre somos, a gente pode contemplar isso de algumas maneiras, da perspectiva
daquilo que somos realmente, né? Nunca muda. Da perspectiva de Mitchell, né? Dessa projeção na consciência. O Jiva, ele tem um funcionamento que tem sido o mesmo desde sempre. Então, essa conformação dos três corpos, né? Ele sendo autoconsciente, né? Essa consciência refletida em seu corpo sutil, permitindo a consciência aparecer como conhecedora de objetos e experiências. E se a gente pensar, como, sei lá, a gente não sabe se vai estar aqui daqui a alguns milhares de anos, né? Tem cientistas aí preocupados com o planeta, o destino que a gente está tomando, mas pode ser que a gente possa pensar num mundo meio como o dos Jetsons, né? Os carrinhos voando, tecnologias que a gente nem pode imaginar hoje ainda surgindo, assim como quando a gente viveu num planeta como caçador-coletor, a gente jamais ia imaginar que poderia estar aqui falando de distâncias tão grandes em tempo real, usando o computador e tal. Então, por mais que o mundo mude, o Jiva nessa conformação é o mesmo. Mas, sobretudo, quando ele fala que somos o que sempre fomos, a gente pode olhar para essas duas ordens de realidade, esse exercício que eu estou fazendo aqui. A gente é a consciência que permite, né, toda essa manifestação ocorrer, e ela é a mesma, porque nunca foi diferente, é não nascida, não criada, né? Mas biologicamente a gente não é tão diferente de quando a humanidade surgiu, somos o mesmo. O autoconhecimento e a metodologia do Vedanta, ela é universal e à prova do tempo. É isso que a gente pode dizer do encerramento dessa sessão aqui. E os meios de conhecimento que libertam indivíduos por milhares de anos são perfeitos. Ok? Alguém gostaria... Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, que eu vi que tá... era só o pessoal falando boa noite, o Carlos, Felipe. Tá, achei que era alguma pergunta. Então, vamos lá. Como o Vedanta funciona? Nossos meios normais de conhecimento funcionam porque existem objetos que podem ser conhecidos. Mas, como o ser pleno está além da percepção ou inferência, não pode ser conhecido como um objeto. A yoga e outras práticas dão a você a experiência de vários estados sutis da mente. Mas o Vedanta não promove a autoexperiência. Isso é um termo que a gente nem vê muito ser usado, né? Autoexperiência. Geralmente a gente vê as pessoas falando de autoconhecimento, que também é uma palavra muito utilizada, bem difundida em todos os meios espirituais, mas falando de autoconhecimento como experiência, ou como conhecimento do Jiva, né? Não o conhecimento da natureza essencial do Jiva. Não promove porque, como observado acima, você já está experienciando o ser pleno. Ok? Deixa eu dar uma relida nesse parágrafo, ver se tem mais o que a gente pode comentar. Se alguém quiser, também, eu abri a sessão, se alguém quiser fazer alguma parte, comentários, perguntas, ok? É uma dinâmica um pouco diferente aqui que eu faço, que é mais livre. O Nagar agora tem preferido fazer essa sessão ao final de perguntas, mas a gente aqui no nosso encontro de terças pode fazer de outra maneira, tá? Combinar com vocês também, gente, que eu vou provavelmente encerrar, vamos tentar encerrar o capítulo 3, mas eu provavelmente não vou avançar para o capítulo 4, tá? Eu agradeço ao Rosalvo aí, que eu sei que teve maior correria para liberar o capítulo 4 logo, porque ele estava preocupado da gente já entrar no capítulo 4, mas pouco provável que a gente comece hoje. Ô, Fábio. Oi.
eu estive analisando aí esse parágrafo aí da autoexperiência, e pelo que eu entendo é o seguinte: hoje mesmo eu estava com a discussão de uma pessoa num grupos aí de WhatsApp, que do ponto de vista dele, autorrealização, iluminação é desenvolver potenciais da mente, clarevidência, clareaudiência, acessar dimensões velha história. né? Assim como também os que buscam iluminação experiencial, ter experiências de epifanias e tal, entendeu? Então, acho que ele quis dizer isso aí, entendeu? Que a função do Vedanta não é promover esse tipo de busca experiencial de estados mentais, né, sutis, de acessar dimensões astrais, nada. E isso aí tudo é experiência que está acontecendo na mente, isso tudo é mídia. E a função do Vedanta é promover o conhecimento daquele onde todas as experiências ocorrem. Eu acho que isso aí que é o que está sendo colocado. Sim, é isso mesmo. Obrigado, Marcos. Eu vou ler de novo essa frase final. Yoga. Oi? Fábio, posso fazer uma Pois não, pergunta? cara. O capítulo 4 já foi disponibilizado. Já está no grupo. Eu vi que alguém publicou lá já hoje. Acho que foi o próprio Rosalvo ou o Nagar, não tenho. Foi hoje? Eu ainda não tinha visto. Tá Yoga bom. e outras práticas dão a você a experiência de vários estados sutis da mente. Mas o Vedanta não promove a experiência, porque, como observado acima, você já está experienciando o ser pleno. Toda experiência é fundamentalmente o ser, né? Como aquela máxima que a gente usa também, né? Que Mithya é Satya. Satya não é Mithya, né? Então a gente quer conhecer Satya em sua natureza real. Então você já está experienciando o ser pleno. As pessoas estão buscando em uma experiência em particular, às vezes, essa realização, quando ela está, de fato, em todas as experiências que você vive. Não, nós não precisamos provar que você existe também. Acredite ou não, algumas pessoas no mundo espiritual realmente levam a sério quando dizem que elas não existem. Os budistas sempre dizem isso: não existe o ser pleno, é tudo vazio, vazio. E a multidão moderna neo-advaita, que Deus os abençoe, também não se envergonha de dizer isso. Dizemos que existe apenas um ser pleno. Ele é tudo e está sempre presente. Ok? Acho que a gente não precisa falar muito desse tópico. A gente já falou, né, em nossos encontros anteriores. O que eu diria só aqui é assim, essa ideia da não existência, né, tal como assim um cessar de todas as experiências. Isso você já vive no seu sono profundo todas as noites e isso não é, o cessar da existência, né, ou das experiências. E essa ideia, ela às vezes, ela vira uma coisa doentia, obsessiva, inclusive, né? Aquele niilismo que é até um pouco autodestrutivo, completamente desprovido de conhecimento de Dharma. Não dizemos que existe apenas um ser pleno, ele é tudo e está sempre presente. Para ser justo, talvez eles queiram dizer que o ego não existe, mas mesmo o ego existe. É uma noção muito comum no meio espiritual, acho que inclusive, assim, gurus que são respeitadíssimos, vêm volta e meia com essa ideia também, né, de que o ego vai morrer, você precisa esquecer de si mesmo, o ego vai morrer, você mata o ego esquecendo de si no caso, o jiva. Mas no caso, essa é uma noção equivocada também, porque tudo se trata da gente resolver a natureza real da nossa existência em nossas mentes e ver o ego pelo que ele é, né? Aplacar
essa função da mente que é o ego, essa faculdade da mente que é o ego, arrancara, que é de se apropriar, né? Eu sou o que penso, o que faço, o que acontece, eu sou o realizador das minhas ações. É essa noção que morre. Mas o ego é esse senso de eu sou do indivíduo que não desaparece e que, inclusive, é necessário para você transacionar no mundo. Ele não vai desaparecer. Não é real, mas não é inexistente, né? A gente já falou um bocado disso, né? Tudo é existente, né? Tudo é existência. O parágrafo anterior também estava falando disso, né? A ideia da não existência, ela é inconcebível. Essa realidade experiencial, ela é existente, ela não é real. A gente precisa definir aquilo que é real, aquilo que é irreal, da perspectiva do Vedanta, é aquilo que nunca muda, porque se eu quiser definir algo dessa existência objetivável como real, ela é real agora, nesse momento, mas não é amanhã. Como é que é isso? Porque as coisas estão sempre mudando, né? Então, é essa definição que a gente tem que se ater. Existem escrituras que, numa resolução final, eu tive vendo algum texto, até do próprio Shankaracharya, eu não vou lembrar agora a referência, que ele vai falar que, no final das contas, não existe, nada existe. Mas isso é num contexto específico daquele ensinamento de falar sobre não haver nada além do eu não manifesto, né? Não há nada além desse eu que é livre de todos os atributos, né? Mas dizer que não existe é bem complexo, porque a gente como que vai viver falando não, nada existe? Vira uma coisa meio de louco, né? Não é real, não é real porque é transitório, é mutável. Oi, Marco, é uma projeção. Oi, Marco. Eu ia falar exatamente isso. E o exemplo bom do sonho, né? Um sonho noturno é assim. Quando você Uhum. está sonhando, aquele sonho está existindo, certo? É uma projeção da mente. Você está experienciando ali o local, as pessoas, o que está acontecendo na sua projeção. Quando você Sim, acorda, você descobre que ele não era real, mas ele existe, ele existiu. Enquanto ele estava ocorrendo, ele estava sendo existente. exato. Então, é mais ou menos isso que eu acho que ele quer afirmar aí. Esse universo todo, que é uma projeção pelo poder inerente ao ser, ele existe como uma dimensão experiencial, mas ele não é real porque ele não é sempre existente. Entendeu? Perfeito. É isso mesmo, Marcos. Muito bom. Então, para ser justo, talvez eles queiram dizer que o ego não existe, mas mesmo o ego existe. A gente estava nesse ponto do ego. Não é real, mas não é inexistente, né? Como tudo é em mítica. Não há necessidade de dizer que você não existe, ou de provar que você não existe, pois a sua existência é autoevidente. Alguém aqui desse encontro nosso pode dizer eu não existo, sinceramente, né? É uma ideia de muito autoengano para a pessoa dizer, eu não existo, eu sei quem eu sou porque eu não existo, eu me realizei porque eu sei que isso não existe. Eu existo, né? E esse eu existo é uma informação tão, né, existencialista, por óbvio, mas é uma informação que abarca toda essa realidade, a realidade como ela é e a realidade aparente também é existente. Oi, alguém falou alguma coisa? Eu disse só o facto de dizer e não existe, já estou a dizer que existe. Exato. O facto de dizer que não existe já é uma negação de que afinal eu existo. Não tem como, né? E quem que tá lá para dizer que não existe? Algo que existe, né? Então não é possível. Ok. Sabe? Oi, Betânia. É interessante isso, né? Porque parecia que os livros que antes eu lia, antes do Vedanta,
estavam me apontando algum caminho, mas alguma coisa não se encaixava quando falava desse vazio do eliminar o ego, eliminar a mente. Por mais que esses livros fossem, tivessem no meio deles pérolas de conhecimento, de verdade, aí a gente falava assim, meu, mas como é isso que eu não consigo, né, compreender isso? E aí, somente quando para mim chegou o Vedanta, que daí eu falei, opa, mas era tão óbvio que isso não podia ser a verdade, porque não tinha nem lógica, né? Uhum. Parece que você se sente confusa antes de acessar o Vedanta como uma metodologia muito mais clara e lógica e experienciável no sentido de não é experienciável, Verificável, né? verificável, né? Então, parece uma loucura, mas aí agora você olha e fala, nossa, mas alguns meses atrás fazia algum sentido e eu estava lutando para eliminar meu ego, lutando para parar minha mente, lutando para ficar em samadhi, né? É uma coisa bem interessante isso. É bem interessante, mas isso que você falou revela que a tua bússola interna estava bem calibradinha, porque, como você falou, nunca encaixou de fato, né? Então, essa sensação, quando o buscador ele está sempre em um senso assim de se revisar, de revisar o contexto onde ele está inserido, de não se apaixonar por um determinado contexto espiritual, uma sanga, é aqui que eu me sinto bem e tal, mas quando ele está ouvindo abertamente, né, Shravana, e aí tem essa bússola interna que fala, não encaixou. Quando ele é motivado por essa busca sincera, ele vai sendo conduzido, né? Isso que a gente fala em evolução espiritual. Evolução espiritual, eu vi que alguém hoje, até eu bati o olho, alguém tirando o sarro, ai, que bobagem falar em evolução espiritual. Mas é claro que a gente não está falando do ser. O ser não precisa evoluir, é em referência ao Jiva, né? É o Jiva varrendo as suas ignorâncias, e quando ele está bem calibradinho nessa bússola interna, de falar, putz, pareceu legal até aqui, essa ideia de eu não existo, me ajudou de repente a eu não existo, não, ou de eu não existo, ou de nada, ou vácuo, a vacuidade, o que for, de repente serviu para eu praticar equanimidade mental, meditação, o que fosse, e isso foi me conduzindo. Mas algo ainda não se encaixa. E é esse algo ainda não se encaixa que vai te conduzindo até o conhecimento final. Beleza? Então, deixa eu ver aqui onde eu parei. Você não precisa disso para ser justo, tal, do ego. A gente ainda está no parágrafo do ego. Não há necessidade de dizer que você não existe ou de provar que você existe ou que você não existe, pois sua existência é auto-evidente. Você não precisa de um espelho para saber que tem olhos, pois o ato de ver por si mesmo prova a existência dos seus olhos. E você não pode negar a existência de algo a menos que esse algo, a menos que esse algo exista. Nenhuma coisa é não existente. Assim que você pensa nela, ela passa a existir, porque os objetos nada mais são do que o pensamento sobre esses objetos. Não há nenhuma diferença em verificar a mesa que está aqui na minha frente e pensar sobre uma mesa, no sentido de que ambos esses objetos, esse que parte da minha realidade subjetiva, eu imaginando uma mesa, mesmo quando não tem uma mesa diante de mim, e constatando uma mesa,
Ambos ocorrem na mente, né? Assim que você pensa, os objetos passam a existir. Me lembrei agora dessa questão das crianças, assim, o mundo da fantasia é muito importante para as crianças, então não tem nenhum problema você dizer para a criança que o Papai Noel existe se ela te pergunta se Papai Noel existe, porque tá na imaginação dela, né? Aí a minha filha agora que já está com 8, que essa fase do primeiro setênio passou, do mundo da fantasia, ela já fala, ah, não, eu sei que não existe, não tem nada disso, não tem fada do dente, já resolveu essa fase da fantasia, mas esse coisa do mundo subjetivo dela que para ela existiu, de fato. Só que aí ela tá contando para o pequeno, oh, não existe, aí ele fica bravo com ela, fala, não, existe sim. Como vimos, a experiência ele passa a existir porque os objetos nada mais são do que o pensamento sobre esses objetos, e como vimos, a experiência ocorre apenas em uma mente aparentemente consciente, como pensamentos e sentimentos. Como vimos, a experiência ocorre apenas em uma mente aparentemente consciente. Esse aparentemente consciente aqui não está querendo dizer que a mente não é provida de consciência. É que a consciência aparecendo como uma entidade conhecedora, experienciadora, e a mente, né, que é essa consciência refletida, aparecendo na forma dos objetos que ela revela, como pensamentos e sentimentos. Portanto, não existe a inexistência, além da ideia de não existência. Só como uma ideia, né? Só como um conceito. E o conceito também existe. Mas para saber o que você é e saber o que significa ser quem você é, você precisa de um espelho. Minha experiência de mim mesmo não é um espelho para você. A experiência não se transfere de indivíduo para indivíduo. Se isso acontecesse e eu estivesse apaixonado, poderia fazer você se apaixonar. O conhecimento se transfere. Se uma vela estiver acesa e você colocar o pavio de outra vela ao lado dela, o fogo salta de um para o outro. Então aqui ele está fazendo a analogia do fogo na vela como esse conhecimento que pode ser passado em sua pureza, né? O elemento fogo, ele também é algo que faz parte da conformação, né? Tá ali no nível das leis imutáveis de Ishwara, esses elementos que conformam todos os objetos, toda a realidade objetivável. O fogo aparece muito nas escrituras como um elemento de conhecimento, né? Se fala muito na tradução de alguns mantras, eu não vou lembrar os termos em sânscrito agora, mas assim, você queimar os seus desejos no fogo do conhecimento, esse tipo de coisa. Então, o Vedanta é um espelho que revela o que você é e o que significa ser você. Então, os ensinamentos das escrituras, né, são esse espelho, e ele revela o que você é. Logo de cara, né, o Vedanta vai falar, é isso mesmo. Né? Tudo aquilo que fica se falando ali em determinados contextos, que só fica nisso, o Vedanta já fala logo de cara, é isso mesmo. Você é a consciência sempre presente, você é ilimitado, é o imutável, né? Mas precisa ser compreendido de uma maneira que se estabeleça, né, em sua compreensão, e para isso precisa ser compreendido o significado implicado. Ele faz isso removendo as noções errôneas que você tem sobre quem você é. Ele revela você a você, usando a lógica não examinada de sua própria experiência. O conhecimento de você está em você,
e a experiência de você está sempre com você. Mas algo ainda precisa ser conhecido, ou você já estaria livre. Você precisa da visão abrangente. Ela não está disponível porque você se identifica com crenças e opiniões sobre quem você é que não estão em harmonia com a sua natureza como sendo o todo. A gente sempre se define de formas muito limitadas, né? Então, tudo isso que a gente valida como o que eu sou, né? Tudo bem que aqui a gente está já numa classe de vedantinos, todo mundo entendeu, né? Mas a grande maioria das pessoas, né, mesmo em meios espirituais, eu mantenho o entendimento do que eu sou nessa conformação em mítia, né? E entende a consciência como algo que é separado disso, de certa maneira, ou que precisa ser conhecido num outro lugar, num outro estado, né? E continua nas definições clássicas, né? O que eu sou? Eu sou um homem, né? Eu no caso aqui, esse Giva Fábio, né? Meu nome é Fábio, biólogo, né? Sou pai, esse tipo de coisa. A gente se define, né? Então, tudo isso são crenças e opiniões, né? De repente, as opiniões que temos sobre nós mesmos também. Sou uma pessoa muito analítica, e, enfim, crítica, perfeccionista, seja lá o que for. Fábio. Oi? Oi, Marcos. Essa parte aí que ele diz a respeito de que as crenças impedem você de ter esse conhecimento, eu vejo principalmente porque todos os tipos de ensinamentos filosóficos e religiosos, né, em si, na dualidade, né, fora do Vedanta, prega essa ideia de que você é imperfeito, de que você é incompleto, que você precisa evoluir, que você precisa ser impuro, que você precisa se purificar, e todas essas ideias errôneas. Sim. E isso impede que você reconheça a sua natureza absoluta, porque se eu sou um ser imperfeito, eu vou passar a vida toda tentando me aperfeiçoar, só que isso não vai acontecer porque eu já sou perfeito com minha natureza. Então, o que ocorre? Na verdade, o indivíduo Jiva, ele tem como evoluir, aprimorar, desenvolver habilidades, mas a consciência que eu sou já sempre foi perfeita e completa. E isso não é ensinado nos sistemas duais. Então, todos os ensinamentos religiosos, eles são um verdadeiro obstáculo para chegar ao conhecimento do ser. Os conhecimentos duais. Eu acho que ele encaixa nesse ponto. Sim. Seu comentário foi perfeito. Seu comentário complementar, sua compreensão. Eu estou um pouco cansado já e é muito legal ter esse acréscimo, Marcos, que você trouxe, porque além dessas crenças limitantes, né, das nossas circunstâncias, né, eu sou o papel que eu exerço, eu sou em relação a tal pessoa, sou filho de não sei quem, sou pai de não sei quem, isso tudo também são as crenças limitantes e principalmente, com certeza, esse comentário que você traz que está muito mais alinhado com esse parágrafo que traz essa questão. O Jiva, a gente já falou sobre isso, né? O Jiva buscar perfeição é um exercício infindável, né? E, na verdade, esse autoconhecimento, ele estabelece no Jiva uma aceitação, né? Então, ele se resolve também na aceitação da conformação do Jiva como ele é. Existe um processo de melhoramento que ocorre através da ascensão do conhecimento vedantino e prática de Karma Yoga, né? Mas a gente, como Jiva, nunca está livre das nossas idiosincrasias, a gente permanece nessa inteligente imperfeição, né, que conforma toda a realidade aparente.
O que a gente pode dizer é facilmente o que não é. Como é que é, Carlos? O que a gente pode dizer é o que não é. Eu não sou este lápis, eu não sou esta caneta, eu não sou este. Exato, 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 exato. O que a gente é já é mais difícil de dizer. É. Esse exercício de sobreposição e negação, que é a síntese metodológica do Vedanta, né? Adyaropavada, a gente é muito importante para a nossa compreensão exercitar essa constante não associação e não identificação com os objetos e experiências. No final das contas, a gente não pode dizer nem mesmo isso, Carlos. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Como ser, a gente somos tudo. Em tudo o que é ao ser, que é o fundamento de tudo. A gente simplesmente permanece na distinção, né, do que é o ser em sua natureza real, né, que é o imutável, que é o estável, né, aquele que é sempre presente, comum em todas as manifestações e objetos, experiências. Bom, então você precisa da visão abrangente, com as crenças e opiniões, o comentário complementar do Marcos aqui foi ótimo. Aparentemente, o que você é não está disponível aqui, simplesmente porque você acredita que isso só pode ser alcançado em outro lugar. Eu falei disso um pouco, né? Então, todas essas noções limitantes que temos sobre nós mesmos, inseridos num contexto espiritual, e quase sempre a gente vai parar no contexto onde as noções apregoadas são essas ideias de que seja, né, aquilo que vai nos liberar dos nossos sofrimentos, do nosso sofrimento psicológico, eu perdi um pouco a linha de raciocínio, eu estou cansado, hoje foi um dia intenso. Mas que é algo experiencial, que está em um determinado estado, em uma determinada experiência, né? Então, por isso que ele encerra aqui o parágrafo dizendo, não está, aparentemente o que você é não está disponível aqui, simplesmente porque você acredita que isso só pode ser alcançado em outro lugar, né? Então, eu preciso ir para uma caverna e ficar em meditação, num samadhi, depois da morte, acessando a 12ª dimensão, esse tipo de coisa. Finalmente, você não pode estudar o Vedanta. Para a próxima sessão, vamos. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? Vedanta é um meio de investigação que precisa ser ensinado. O ego geralmente pensa que é um especialista em tudo que se relaciona consigo mesmo e não aceita a ideia de ensinamento. Os tipos espirituais iludidos pela visão experiencial frequentemente citam Ramana Maharshi como evidência de que nenhum professor ou ensinamento é necessário para a libertação. Talvez uma alma altamente qualificada possa obter, entre aspas, esse obter aqui, o autoconhecimento repentinamente, mas as chances são quase as mesmas que ganhar na loteria, provavelmente menos. Os tipos inteligentes geralmente acham que podem se iluminar sintetizando informações de seu estudo de literatura de várias tradições, mas essa abordagem é igualmente mal concebida. O Nagar outro dia brincou, né? É a mesma coisa que você vai no médico, você tem um determinado problema de saúde, você vai no Ayurveda, vai no médico chinês, vai no médico convencional, aí você não se decide com quem você quer se tratar, fala, vou fazer um combo aqui dos 3 para ver se resolve. Sintetizando informações do seu estudo de várias tradições. Ler ou ouvir alguém falar sobre o ser pleno. O Vedanta não fala sobre o ser pleno, ele revela o ser através de um método particular. A gente vai falar disso. Não funciona. Então, ler ou ouvir alguém falar sobre o ser pleno, ler ou ouvir alguém falar
sobre o ser pleno não funciona, porque não importa o quão inteligente você pensa que é, você não estaria perguntando se você não fosse auto-ignorante. Esse perguntando aqui, se você investigando, acho que seria uma palavra melhor aqui, né? Se você não estivesse investigando, né, então não funciona, porque não importa o quão inteligente você pensa que é, você não estaria perguntando se você não fosse auto-ignorante. Você investiga, você busca por causa das nossas auto-ignorâncias. Ler ou ouvir alguém, ou seja, você lê, ficar ouvindo áudios, ficar ali no YouTube, nada disso se compara ao trabalho que pode ser feito através da presença de um professor compromissado com os ensinamentos. Não existem os meus ensinamentos. Eu estou falando através de um conhecimento milenar, testado à prova do tempo, e é através desse conhecimento impessoal revelado que eu falo, e falo como, né, o professor ideal, é o que fala como este que é autorrealizado e que, portanto, realizado através dessa metodologia do Vedanta, posso sanar as questões imediatamente, né, que surgem em relação aos ensinamentos. Então, quando ele fala que de ficar ouvindo, vendo que isso não vai funcionar, ele está falando em referência a fazer esse coquetel ali, como ele falou na frase anterior, de você sozinho, sem um professor, tentar resolver a questão da sua busca. O Vedanta, ele colocou entre parênteses, não fala sobre, aqui entre aspas, o ser pleno. Ele revela o ser através de um método em particular. Então, o Vedanta não fica fazendo o ser pleno, colocando ali num pedestal, como é, uma noção do que seja e tal. Claro, existem palavras que a gente usa para apontar aquilo que nenhum conjunto de palavras vai poder jamais abarcar, o que é essa simples existência comum a tudo. Mas essas palavras que a gente usa com uma certa precisão para que se estabeleça o conhecimento, né, como é o imutável, é o atemporal, é livre de todos os atributos, tudo isso para que a gente entenda o significado do que seja, né, mas o Vedanta não fica nessa de tipo, o ser é isso, olhe para isso, você aqui, olhe para isso lá, é para entender resolvendo em si mesmo, revelado através de um método em particular. Aí a gente vai falar desse método em particular mais para frente. A síntese metodológica do Vedanta, a gente já falou um pouquinho disso, né? Hoje mesmo eu citei. O Adhyaropa, vamos falar agora então. O Adhyaropa-Pavada, negação, sobreposição e negação, né? O Vedanta, ele se desenrola nessa síntese metodológica. Então, ela é contada assim, Uno que é convidado a olhar um vaso de barro numa sala. E aí ele vai constatar esse objeto, né? Então, o que isso significa? Primeiro, o Vedanta olhando para Mitya, né? Mitya como que ele é e essa dinâmica de Mitya, como que ela se dá, né? O Dharma em Mitya, a totalidade em Mitya. Aí, olhando para esse vaso de barro, vamos olhar agora do que ele é feito. Então, o vaso é de barro. Aí, agora, vamos tentar, então, isolar a existência do vaso daquilo que faz o vaso. Não é possível. Você não consegue conceber. Então, olhando para aquilo que pode, inclusive, ser quebrado, transformado, e esse mesmo barro fabricar um objeto completamente diferente daquele vaso, um prato de barro, um pire de barro, uma jarra, uma leiteira de, sei lá, qualquer objeto de barro. Então, agora você compreende o ser como aquele que possibilita tudo e que é o que fundamenta tudo, né? Então, essa é a analogia.
Você olha para o vaso, olha para daquilo que o vaso é feito, tenta isolar o que não é possível, né? E olhar para a natureza que conforma a existência desse vaso, que possibilita a existência desse vaso, né? Que é o barro. Então, da mesma forma, o Vedanta ele se desenrola nessa síntese metodológica. Primeiro, como buscadores, a gente inicialmente concebe que há algo que transcende. É algo que é maior, que transcende. Aí o Vedanta, através dessa análise contraintuitiva da nossa experiência, começa a te levar para uma compreensão de que, no final das contas, o que transcende aquilo que você é a experiência. No final das contas, você vai entender que não há nada além, nada transcendendo, porque aquilo que você né, o ser, existência, consciência não limitada, é o fundamento em tudo que você conhece. Todos os objetos, e está presente independente dos objetos, dos atributos, das experiências estarem presentes. É existente sempre em sua natureza não limitada, livre de todos os atributos. Então, essa é a síntese metodológica desse entre parênteses aqui. Eu acho que isso vai ser explicado mais para frente. Eu ia perguntando, a ignorância opera enquanto você ouve, lê, né? No caso essa pessoa que está aqui, eu não preciso de professor, essa história de guru é uma bobagem, então ele está ali estudando sozinho, ouvindo áudio sozinho, seja lá o que for, né? A ignorância está operando enquanto você ouve, lê, e fazendo você invariavelmente entender mal aquilo que os ensinamentos que se apresentam possam levar você a entender. Muitas vezes não vai levar a entender mesmo, porque são contextos de ensinamentos misturados com noções pessoais também e bastante ignorância. Mas mesmo o Vedanta ele não funciona sendo estudado sozinho. Você vai pegar os Upanishads, ouvir falar de Vedanta, o que são os Upanishads, sobretudo, né? Esses conhecimentos conclusivos dos Vedas estão nos Upanishads. Vou estudar os Upanishads sozinho. Simplesmente não vai funcionar. Você não vai conseguir compreender sem a resolução das suas dúvidas por um professor que tenha sido realizado através da metodologia vedantina. Além disso, a maioria dos buscadores não conhece a diferença entre conhecimento e ignorância. Eles confundem as suas crenças e opiniões com conhecimento. Isso significa que eu não sou aquele que vai iluminar a mim mesmo. Eu, no caso aqui, o Jiva, né? Isso significa que eu não sou esse eu é o Jiva, não sou aquele que vai iluminar a mim mesmo. Eu preciso de um meio de conhecimento impessoal, que é livre de ignorância, e eu preciso conhecer alguém que tenha sido libertado por tais meios para me ensinar. Também deve ser levado à sua atenção que alguém alegando que iluminação é experiencial, que cita sua experiência como prova de iluminação e espera que suas palavras sejam vistas como escritura, pode ou não ser iluminado, mas não está qualificado para ensinar sobre o ser pleno. O Paramarthananda tem uma citação que ele fala assim, se você conheceu alguém que teve a sua autorrealização, que não tenha sido através da metodologia do Vedanta, eu não estou citando ipsis literis, tá? Parafraseando aqui. Mas se você conhecer uma pessoa nessa condição, que teve a sua autorrealização, mas que não foi através do ensino
da essência do ensino tradicional vedantino, ok, vá até essa pessoa, seja, ele usa um termo lá como abençoado por ela, faça namaskara, mas não tenha essa pessoa como um mestre para a vida. Eu já escrevi algumas vezes ali no nosso grupo aquela analogia de como um músico que nasceu com a habilidade inata da música e ele nunca precisou estudar música. Ele tem o ouvido absoluto, qualquer instrumento que ele pegar, ele já sai tocando, tal. E aí vem uma pessoa para esse músico e ele nem conhece nada, esse músico nunca precisou conhecer teoria musical, tal, ele simplesmente sabe tocar. E aí vem alguém e fala, poxa, eu quero tocar como você pode me ensinar? Aí ele vai falar como? Vai falar nos termos do que ele sabe. Ele vai falar, é assim, é simples, veja, olha como é simples. E faz aquela som virtuose dele lá, o cara vai, mas como que eu vou chegar nisso? Nunca, né? Se for honesto, né? Se de repente não for tão honesto, a pessoa vai falar, acho que eu entendi. Então, essa brincadeira é comparável porque a gente precisa, né? A imensa maioria de nós precisa desse conhecimento metodológico estruturado. E o Vedanta propicia isso. Também deve ser levado à sua atenção que alguém, eu li essa parte, suas palavras sejam vistas, tal. Então, ele fala dessa pessoa aqui, que de repente quer que as suas palavras sejam, ela até pode ser iluminada, né? Essa consideração que o James faz, sim, pode ser, mas se você quer tentar obter essa compreensão com essa pessoa, boa sorte, vai ficar muito tempo tentando e provavelmente nunca vai conseguir. Qualquer um pode ter uma epifania que muda a vida e defini-la como iluminação. Novamente, essa história de epifania também, isso pode fazer parte, eventualmente, da biografia de alguns aqui, que estão aqui, nesse grupo, que chegaram ao Vedanta. E essas epifanias, elas impactam a nossa vida, de fato, né? Mas como qualquer experiência, ela pode impactar a nossa vida, de fato, tal como um acidente de carro, talvez. Porque é uma experiência impactante também, né? Alguém que sofreu, alguém que ficou num coma induzido, alguém que sofreu uma experiência de quase morte, seja lá o que for, qualquer coisa abrupta que acontece na nossa vida, às vezes tem nesse tipo de evento uma experiência que acontece de uma espécie de destacamento, de você vendo a cena meio em câmera lenta, esse tipo de coisa, um acidente, por exemplo. Eu estou falando porque já me aconteceu. Então, você fala, nossa, parece que algo me tirou do meu corpo por um instante, esse tipo de coisa. E aí, de repente, uma epifania pode ser algo similar, em termos do impacto que isso tem na tua vida. Pode ser um impacto negativo, inclusive, porque pode ser algo tão assustador para você, né? Então, qualquer um pode ter uma epifania que muda a vida e defini-la como iluminação, né? Então, a partir dessa experiência que eu tive, que foi uau, eu tive a partir daquilo, que como eu brinquei aqui, pode ser até um acidente, né? De carro graves, uau, tua vida muda a partir daquilo. Você começa a ter a tua experiência de vida muda a partir daquilo, a sua compreensão sobre as coisas começa a mudar a partir daquilo. Mas esse tipo de evento em si, ele não estabelece iluminação, né? É a compreensão do conhecimento que está presente em todas as experiências, inclusive diante de uma epifania que estabelece essa compreensão, essa autorrealização. Como o Nagar fala, eu gosto sempre de citar, né? Qualquer experiência é tão boa quanto o conhecimento que você pode obter dela. Aceitar sem crítica seus ensinamentos e instruções
é procurar encrenca, falando desse professor que fala em referência a uma epifania que ele teve, né? E que não trabalha, e que pode ser um autorrealizado de fato, mas que não desenvolve com aqueles que se propõem ali a ser os seus discípulos, enquanto ele se propõe a ser um professor, não desenvolve esse conhecimento que ele tem de fato, mas que ele não sabe explicar aquilo em termos a fazer com que o outro logre esse conhecimento, ou seja, não há metodologia. Geralmente, as pessoas que são levadas ao Vedanta buscam há muito tempo. O Vedanta não é adequado para buscadores iniciantes. Quando uma pessoa chega a certo ponto da vida, quando não está mais sob o domínio da experiência, ela é levada ao Vedanta, perdão. Veja só, todos nós que estamos aqui provavelmente são almas muito velhas, jivátimas que já se conformaram em muitas e muitas vidas. E aí, muitas e muitas vidas como buscadores também, né? Frutas colhidas da árvore antes de estarem maduras nunca são boas. É por isso que não anunciamos. Olha só, o Vedanta, algo que o Nagar, o James também costumam chamar a atenção, deve ser evitado. É claro, né, que o professor tem, de repente, a sua plataforma de ensino, tem um espaço, ele tem lá uma denominação, tal, mas ele evita propagandear aos moldes de tornar esse seu ensinamento uma espécie de produto, porque pode atrair pessoas que simplesmente não estão preparadas. E para que um professor honesto vai querer atrair um público que não está preparado para o Vedanta, se não por interesses comerciais ou o que seja, né? Então, o Vedanta, tal como ele nem sequer é muito popular, né? A gente vê as nossas classes, é sempre um número restrito, os nossos seminários, fica ali em torno a 20 pessoas, com o James, que é um professor muito renomado, é diferente, é um público maior, mas não é muito diferente disso. Então, isso vem também do fato do Vedanta não ser anunciado, como o James fala aqui, não ser propagandeado, e porque não deve ser, né? O Vedanta vem quando você está pronto para isso. Nós não podemos ensinar aqueles que não estão prontos. Muitas vezes uma pessoa se depara com o Vedanta, ou ouve falar de Vedanta por anos, até nesses contextos neo-Advaita e tal, e ela fica só daquilo que é ensinado ali nesse contexto. Não vai buscar o que é o Vedanta de fato. Ou às vezes até tem um contato com uma introdução ao Vedanta, mas isso aqui não é para mim. Aí de repente, depois de anos e anos, ela volta, né? É quando a fruta está madura que ela cai do pé. É uma perda de tempo, tanto para o professor quanto para o aluno. Eu, sinceramente, e com entusiasmo, tentei me libertar em tempo integral por 3 anos. Li todos os livros, fui para a Índia, confraternizei com yogis e gurus, realizei muitas práticas, mas ainda assim fui reprovado no teste da iluminação e falhei em me matricular. Fiquei tão farto que parei de buscar e prometi, contra todas as probabilidades, me tornar uma pessoa normal. No mesmo dia em que cancelei a busca, a gente é tudo maluco aqui, hein, galera? Segundo o James. Me tornar uma pessoa normal. No mesmo dia em que cancelei a busca, encontrei meu professor e ficou óbvio que eu precisava de mais do que uma técnica. Acho que ele está falando aqui do momento que ele encontrou o Chinmayananda. O James tinha ido à Índia, chegou um momento que ele falou, isso aqui... E aí ele meio que conformado, falou, não quero saber de nada, ele tem um encontro inusitado que leva ele até o Chinmayananda,
para quem entende inglês, tem um filme, era um livro dele que é bem conhecido e foi lançado em filme agora, o Mystic by Default, que ele conta essa autobiografia dele, ele fala que ele fez esse livro de tanto perguntarem para ele das epifanias dele. E aí ele faz essa biografia contando todo esse percurso dele, o encontro dele com o Shimayananda, e fala em termos bastante experienciais ao longo dessa história de vida dele. Fiquei tão farto que parei de buscar. No mesmo dia que cancelei a busca, encontrei meu professor. Ficou óbvio que eu precisava de mais do que uma técnica. Me senti muito pequeno e ignorante, mas ao mesmo tempo era terrivelmente libertador descobrir que um meio de conhecimento impessoal, testado pelo tempo, e uma respeitável tradição de ensino estavam disponíveis para mim. Ver o autoconhecimento trabalhando em outro ser humano e entender que o libertara era tudo o que eu precisava. Ele está falando dele em referência a estar diante do Shimayananda. Então é isso, a gente está aqui, apesar de como o Nagar fala, eu falei algumas vezes aqui, né, desde os nossos primeiros encontros aqui dessa introdução acompanhando esse livro, né, que o que é feito pelo James, e eu penso que vai ser sempre muito reconhecido isso, é que ele tirou a essência do Vedanta do seu contexto tradicional, hinduísta, e tradicional e cultural, né, então, assim, sem se apegar a todos os ritos que se pratica comumente nos gurukulans, o caminhar tradicional ali, até que você tenha acesso a esses conhecimentos mais profundos, o Vedanta do James já entrega, vai no cerne do Vedanta, vamos dizer assim, então, sem muito apego a termos em sânscrito também, as coisas são explicadas de uma maneira muito apropriada às mentes ocidentais. Então, é por isso que ele diz que ele ensina o Vedanta tradicional de um modo não tradicional. Então, é uma joia a gente ter a oportunidade de estar aqui contemplando essa linhagem, que para mim é isso, é uma ramificação que se cria para o ocidente do Vedanta, podendo ser compreendido de uma maneira perfeita a maioria das mentes que não se adequam, que pode ser legal para algumas pessoas, tipo, eu vou dentro de um contexto mais religioso do hinduísmo, aí eu vou usar as roupas tradicionais, eu vou entrar num ashram, eu vou fazer os votos para começar os estudos iniciáticos e tal, vou ter que aprender sânscrito, né, que é muito importante. E o Vedanta do James é ótimo, né? O Vedanta ensinado pelo James cria essa ramificação bastante apropriada às mentes ocidentais. Fábio? Ver o autoconhecimento. Oi, Marcos. Dessa forma aí, eu estou vendo o James como o Shankaracharya do Ocidente moderno. Não é? Renovando, né? Fazendo. Frase final ali que, né, faltou ler, ver o autoconhecimento trabalhando em outro ser, ele diante do Shimayananda. Então vamos falar de novo, né, porque esse livro ele também funciona meio como se dão as escrituras, assim, as coisas são repetidas e tal. Então tem uma introdução ali no capítulo 1, breve, né, sobre essas etapas do Vedanta, né? Shravana, Manana e Nididhyasana, e aqui ele vai decupar melhor agora. Escutar. O primeiro estágio é escutar. Eu vou ler essa sessão, agora eu estou olhando o horário, eu não estava controlando muito, ou vocês preferem deixar essa sessão, porque eu estou vendo que para o Carlos já está muito cansativo. O Carlos agora é 1h da manhã aí, Carlos? 20 para 1. Uau! Esse é um vedantino esforçado, mas não dá certo estudar Vedanta tamásico desse jeito, Carlos.
com o Então, sono. já estou a abrir a boca. Não. Então, em respeito ao nosso amigo Carlos, que já está bastante cansado, a gente vai deixar a Shrava Namana Naini de Eu Vyasana. ouço a gravação. Não. E aí vai ter que se adequar, hein, Carlos, a um novo horário biológico aí para acompanhar a gente. Até voltar ao horário de verão brasileiro, né? Aí fica melhor. Aí Devem estar a mudar aí qualquer dia, não é? não, agora o verão, horário de verão brasileiro é só em outubro, por aí. A cara dele. Você vai conseguir, Carlos. E todos os dias eu me deito volta das 11, lá, meia-noite o máximo. E depois Sempre só tem a dia. possibilidade. Hã? Sempre tem a possibilidade de você ver pelo YouTube também, né? Você não Pois precisa. é, eu vou acabar por ver, ainda vão deixar de dar aula por causa de mim. Não está certo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, então. Eu gostaria, se alguém tiver perguntas ou comentários, a gente vê isso nesse momento. Se ninguém tiver eu estava pensando em ler, mas eu acho que não vai fazer sentido ler só Shravana. Se a gente for ler tudo, a gente vai demorar muito. Alguém tem perguntas ou comentários? Já são 20 para as 10. A gente pode ir até as 10 com perguntas ou comentários. Se não tiver, a gente encerra por hoje. Fábio, fala aí um pouco sobre aquela situação que todos nós normalmente queremos compartilhar a maravilha do Vedanta com os que não estão preparados para ouvir, né? E todo mundo, isso é uma coisa, acho que interessante, por mais que a gente tente não compartilhar, que a hora que eu vou ver se vou tentar com esse. 99, é uma tentação, né? 99,99% não aceita. Não se interessa. É uma tentação. A gente passou brevemente por essa frase que o James fala que não é anunciado, né? Por isso que não anunciamos. Isso entra nisso também. A gente corre o risco de... Aquela ditado em português parece uma coisa bastante depreciativa, né? Pérolas aos porcos, né? Mas não é que você está chamando para quem você está querendo introduzir Vedanta de porco, não é isso? É que o porco ele não dá valor nenhum às pérolas, né? Para que você vai dar pérolas aos porcos? Então... Mas acontece, porque a gente às vezes está a falar, e ainda hoje, antes de vir para aqui, estava com os amigos e a certa altura estava eu a dizer o Vedanta, a falar no Vedanta, mas para que é que eu estou a falar? Todos olharem para mim assim com uma cara, assim, me dizem, deve estar meio louco. O que esse cara está falando? Eventualmente a gente encontra, né, pessoas que você vê que tem muita clareza mental e que são abertas a ouvir, e aí se o contexto da conversa é voltado ao autoconhecimento e por aí vai, você pode começar a introduzir alguns conceitos, né, sem aquela presunção tipo, você já ouviu falar de Vedanta? Vou te falar tudo que eu sei. Vedanta papapá. No contexto ali da conversa, você vai conduzindo um pouco, trocando, né? E de repente a pessoa se interessa. Mas o que é? Isso aí é o Vedanta de Shankaracharya, tal. Legal. Mas isso é muito, muito raro de acontecer, né? Então, Naga já me chamou a atenção disso, porque eu já me vi muito tentado, às vezes até no contexto assim, de querer ajudar um amigo, falar, não, cara, você tem que conhecer o Vedanta. Simplesmente não funciona. Eu já pude verificar nas minhas tentativas frustradas que não funciona. A pessoa não adere, não se interessa, esquece, ou acha que você está muito louco, ou que você está fanático. Então, você até desvaloriza
a palavra do Vedanta frente a essas pessoas, porque é jogar palavras ao vento, né? Então, é uma tentação que a gente deve evitar, de fato. Vedanta, acho que para todos nós que estamos aqui, chegamos ao Vedanta, né? Em contextos diferentes, por vias diferentes, e chegamos, né? Ninguém que está aqui nesse encontro hoje, terça-noite, se esforçando para, de repente, estar acordado como o Carlos, que está cansado do dia e tal, né? Ninguém se coloca nesse propósito de vamos aqui em grupo contemplar esse conhecimento tão maravilhoso, se não é porque, de fato, chegou e valoriza esse conhecimento, né? Então é basicamente isso, né, Marcelo? A gente deve evitar de fato a tentação, porque é jogar palavras ao vento, palavras que são de profundo valor devem ser dadas àqueles que realmente valorizam profundamente. Mas, Fábio, sabe, a conclusão a que eu cheguei hoje mesmo, ao fim da conversa, foi que o melhor é deixar os outros falarem e eu dizer só qualquer coisa, não, isso assim está bom, mas sem querer, não. Dizer só, pronto, e acabou, não diz mais. Sim. Depois, se quiserem, perguntem alguma coisa. Agora, fazer um discurso não vale a pena. Eu fiquei. Fábio? Sem proselitismo. O Vedanta não carece de proselitismo. Proselitismo quem faz é a religião, né? Proselitismo religioso, né? Essa coisa de querer introduzir os ensinamentos e tal. O Vedanta não precisa disso. É só para quem chega e quer ouvir atentamente, escutar. Oi? Fábio? Oi, Sakai, tudo bom? Oi, tudo bom, Fábio? Então, tudo bem. Mesmo entre os grupos espiritualizados, ditos espiritualizados, quando você tenta conversar sobre o Vedanta, não é muito bem recebido, né? É o que eu percebi, né? E percebo sempre. Quanto mais pessoas comuns, né? Eu já levei lá fora tentando incutir algum conceito de Vedanta. Difícil mesmo, né? Só consigo escutar o Vedanta num grupo que nem o seu mesmo, só nesse grupo mesmo. Naga falando, vocês também. Uhum. É terrível. E assim, as pessoas refutam o Vedanta porque falam que é intelectual, é muito intelectual. Então, pô, sei lá, as pessoas estão aí falando de não dualidade, mas sem contemplar aquilo que Krishna está falando no Gita, né? Que ele é o intelecto e é através do intelecto que você, né, um intelecto sutilizado, né, com uma capacidade de discriminação clara que você pode estabelecer isso que é conhecimento, né? As pessoas refutam por falar, é isso, não imagina, os caras ficam aí falando que é através da mente, intelecto, você tem que negar a mente, você tem que... Né? O grande problema que eu vejo é que o pessoal lê Ramana, lê o Nisargadatta, e eles falam muito em Sattva, né? E quando eles falam em Sattva e falam em Mithya, eles confundem muito, né? Às vezes ele está falando em Sattva e pensa que está falando em Mithya, até você explicar que não. Olha, você precisa saber diferenciar quando ele está falando em Mithya ou em Sattva, né? Para poder entender. Satya. Esse é o grande problema. Satya. Esse é o grande problema, né? É isso mesmo, Sakai. É só para fazer a distinção, né? Sattva, a gente está falando da energia que ela é da contemplação, conhecimento puro, né? Você precisa de um estado satívico mental para obter a compreensão dos ensinamentos do Vedanta e a compreensão do autoconhecimento, né? Satya o que você estava falando era em Satya e Mithya, né? Satya é a verdade, é aquela que é independente de Mithya, né? O que é sempre presente. Exatamente.
Principalmente Nisargadatta, às vezes ele está falando os conceitos em Satya. Só que as Isso, pessoas confundem muito em Mithya, né? Você fala, pô, eu sim, não estou entendendo, ou então compreende de uma forma errada. Ele está falando em Mithya e mistura em Satya. Aí fica sim, muito confuso mesmo, né? Para sim. as pessoas que não conseguem distinguir bem isso. É. Nisargadatta foi, né, um fenômeno genial, assim como o Ramana, mas é isso, carece de metodologia. Ramana foi muito honesto sempre, né, em sua pureza como ser, de também depois e valorizando cada vez mais, ele se tornou um estudioso, né, e apesar dele falar sempre ao nível de compreensão de cada um daqueles que se colocavam diante dele, e isso deixa os registros dos ensinamentos dele um pouco confusos, né? Porque não segue uma linha lógica sempre que seja igual, tal como um ensinamento, uma estrutura metodológica oferece, né? Mas depois ele vai valorizar esse conhecimento vedantino e ele vai falar, né? Como a citação que o Nagar usou na última aula nossa do Gita, né? Only by the knowledge the self can be realized. É uma citação do Rama, né? Pelo conhecimento, né? Não se trata de uma experiência. O que saiu. Boa noite. Então, é isso, gente. Eu gostei muito do comentário que eu vi hoje teu, Sakai, falando dessa constatação tua em meditação, do Samadhi, né? O Samadhi, de fato, é o Nirvikalpa Samadhi, né? Nessa ausência de experiência que não se mantém, né? O que há para ser encontrado aí? Nada, né? Não é ali, nesse campo de suspensão dos seus desejos, das suas experiências, que você vai alcançar essa autorrealização, autoconhecimento, né? Isso, então, Então, Fábio. bem legal. Então, eu tive essa dúvida, sabe por quê? Durante muitos anos eu fazia meditação. E sempre quando eu Uhum. começava a minha meditação, eu entrava nesse estado. Mas eu nunca soube o que é esse estado, porque simplesmente eu constatava o seguinte: entrava em meditação e em 5, 10 minutos eu apagava. Quando eu voltava, né, pô, meu, passou 1 hora, passou 2 horas, mas eu tenho certeza que eu não dormi, e assim por diante. Eu falei, o que aconteceu? Eu ficava até pasmado, assim, nossa, passou 2 horas, passou 1 hora, Olha né? só. Então, essa foi minha grande dúvida, sempre foi minha grande dúvida, né? E o Você sabe que interessante é que você... provavelmente você foi um meditador por muitas e muitas vidas, né? Porque esse Eu não sei, sinceramente. atingir, atingir Nirvikalpa Samadhi em 5 minutos é um fenômeno mesmo, Sakai. As pessoas, a É maioria um das pessoas negócio estranho. precisam de muito tempo para entrar no estado de Nirvikalpa Samadhi. Então, é uma tendência que você tem natural, uma mente Não, na verdade, eu sativa. nem sabia o que é isso, né? Não sabia nem o que é Nirvikalpa Samadhi, né? Mas, Uhum. mas é um estado assim onde você perde totalmente a consciência e volta revigorado, né? Perde totalmente a consciência objetivável, né? Você Exatamente. deixa de testemunhar tudo ao redor, né? Entra num estado de máxima sutilidade e você fica nesse estado que é deliberadamente como um estado de sono profundo. É diferente do estado de sono profundo porque você delibera aquilo e você está presente naquela total não limitação. E aí, quando você volta desse estado, é muito revigorante mesmo. E em É interessante. forma inferencial, a gente fala: nossa, eu experienciei essa total plenitude, total não limitação, né? E aí você quer que você no seu estado Vishwa, né, o estado de vigília, mantenha aquele mesmo estado de Nirvikalpa Samadhi, o que também não acontece, né? Como toda experiência, o Nirvikalpa Samadhi é limitado no tempo e no espaço, começo, meio e Mas, fim.
Mas você sabe que a meditação, eu sempre fiz ela, sempre tive essa prática desde os meus 10 anos. A primeira vez que eu escutei a Uau. palavra yoga, né, Aham, aquilo assim, me impressionou. Eu falei, nossa, o que é yoga, né? Aí eu fui aham, atrás, comprava livro, lia livro de ocultismo, esoterismo, assim por diante. Aí eu comecei aham. a estudar sobre os tipos de yoga, né? O Hatha, Raja. E o Sim. que me atraiu foi o Gnana. Aham, Gnana, sei lá como é que chama. Então, eu sim. passei a ler um monte de livros sobre yogas, né? E passei minha adolescência estudando um pouco de yoga, estudando no colegial, né? Que antigamente tinha colegial. Aham, Estudava os livros, fazia a prática, né? Aí teve uma hora que eu parei de fazer a meditação, porque um dia eu estava meditando, né? Entrei no estado assim, parecia que ia morrer. Eu pensei que ia morrer ou que ia ficar louco, sim, né? Assim, sim, tipo assim, sim, eu fui, deu uma sensação estranha. Eu sim. parei de fazer essa prática durante muito tempo, né? É. Há uns 15 anos Isso, atrás que eu voltei a fazer de novo a é, prática, estudar, e estou me dando bem, né? legal. Porque, na Isso verdade, tudo eu fazer mostra que yoga, você tem essa tendência mesmo, saca? É uma vassana que você já carregava, porque uma criança de 10 anos de idade se deparar com um livro de yoga, isso te chamar a atenção, né? Isso tudo são tendências. não sei, E, eu era sempre sim, estranho, né? A minha juventude é, era natural. sempre considerado estranho, né? Lia Vedanta, Aham. Vedas também. Agora Muito você bom. já sabe que não se trata de nenhuma experiência, agora é contemplar e estabelecer Com autoconhecimento. certeza, com certeza. Eu sei Né? que é, Porque, você não se assustou, ah, não, oi? não se assustou quando ficou, quando viu, quando... Eu uma vez numa meditação eu fiquei como no meio do universo todo. E a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou morrer, não há ar para eu respirar. E eu acordei logo. Eu fiquei logo, foi instantâneo. É, É, você teve uma experiência, E então. aí, não, Né? acordar é que me admira. eu Admira. tive essa experiência de morte também, de É, estar em meditação e aí eu tinha certeza que eu estava morrendo, de sentir o coração parando e um calor intenso, os braços formigando, e aí eu automaticamente me deitei no chão, era como se fosse algo mais forte, eu não estava exercendo aquele movimento de fato. E eu fiquei deitado ali como se tudo tivesse colapsando e eu ia morrer. Aí eu fiquei num impasse entre me entregar aquilo e depois falar: não, 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 eu tenho filha para criar. Minha filha era pequenininha. Eu tenho uma vida para tocar, tenho muita responsabilidade. Não é isso que eu quero, não. é, mas Então, é um negócio muito terrível, né? Dá muito é, medo nessa época. Por isso que eu é, parei com a meditação e fiquei só no estudo mesmo, né? Eu sabia que existia o Nirvikalpa Samadhi, o Savikalpa Samadhi, mas nunca, não sabia que era isso, né, na verdade, né? Porque é, eles falam no livro, né? Eles falam em termos de experiência, você pensa que é outra coisa, né? A hora que você entra nesse tipo de estado, né, você fala, nossa, o que aconteceu? Eu desmaiei, né? Talvez você nunca imagine, né? Se alguém não te falar, né, você não vai saber. Uma vez eu aham, entrei num site, eu perguntei pro moço, né? Ele falou, não, você vai ter que fazer como que é? Fazer através de máquina, né? Tipo eletrocefalograma, coisa assim, para saber o que está acontecendo. Eu falei, nossa. Agora, deixa então, pra lá, né? ainda bem que o professor, ele me deu aquela resposta que me tirou a dúvida, né? Eu falei, nossa, é isso mesmo? Sim, é, Interessante, né? é interessante. Tem pessoas que têm essa facilidade, como você, é um privilégio, Então, porque isso é indício da sua capacidade mental bastante contemplativa. E aí, agora é trabalhar no conhecimento. Exatamente. Né?
É o que eu estou fazendo agora, procurando Bacana. entender. E o Vedanta, ele me trouxe assim uma paz assim de espírito tremendo, porque eu passei por um processo assim de câncer, né? Nossa. E consegui superar tudo, né? Só Aham. depois, quando eu estava deitado na cama, eu comecei a estudar Vedanta. Faz uns Hum. 2 anos, mais ou menos. Chegou a mim esses livros do Schwartz, tudo, né? Do Nisargadatta. A Ramana já conhecia há muitos anos. E comecei a entender, né? Comecei a entender e compreender realmente melhor, bem mais do que quando era adolescente, né? Então, Aham. nossa, o Vedanta é isso, né? E realmente É. muda a vida, porque de repente você começa a fazer a discriminação no dia a dia, né? Pô, mas eu não Aham. sou isso, para quem que vem toda essa decepção? Para quem que vem essa dor? Para quem que vem essa alegria? E você vai se discriminando, né? E sua mente vai ficando mais satívica, você começa a entender melhor e viver de uma forma melhor também. Tudo é bom, né? Nada te irrita mais, sempre E aí sorrindo, eu alegre. vou falar algo aqui que já entra num campo um pouco místico, É, mas o Nagar vai validar o que eu vou falar agora. Esse poder curativo do Sattva. Então, você, na remissão do teu câncer, aí provavelmente isso foi determinante, entendeu? Eu pode tô ser. contando isso porque esses dias eu ouvi isso do Nagar. O Nagar não costuma falar muito, ele fala sempre em conhecimento, vamos tirar o misticismo todo, né? Mas eu tive uma lesão séria esses dias e eu tava contando, eu tô até com a tala aqui que eu arranquei, ó. Nossa, Eu tava sem pisar esses dias, tive uma distensão muscular, um rompimento e tal. E aí eu fui lá na Santa Casa, aqui em Ubatuba, que é a opção que tem, os caras fizeram lá os exames. Aí, meu, isso aí você tá. Nossa, vai ter que ficar sem pisar, imobilizado tanto tempo. E eu tava falando pro Naga que eu fiquei impressionado com a capacidade o tempo de recuperação que foi rápido, né? Aí o Naga falou: não, mas você sabe que isso aí é sátiva, né? Sátiva tem esse poder curador. Mas o que tem o poder curador de fato é, sobretudo, o conhecimento, né? Mas é uma bobagem a gente ficar falando disso aqui, porque ninguém está livre, né? Ninguém está livre. Um dia a Ishwara pode me mandar um câncer que eu vou até o final sendo consumido por esse câncer. A gente nunca sabe, né? Mas o conhecimento, ele tem esse poder purificador, que age no nível físico também, né? Porque é tudo uma conformação causal, físico, sutil e para o físico, né? Legal, pessoal? obrigado, Fábio. Vamos fazer o Purnamadá. Alguém tem mais alguma coisa que gostaria de falar? Então vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Foi mais uma vez muito bacana estar aqui com todos. Espero que a gente, com a permissão de Ishwara, esteja terça que vem, novamente. Provavelmente eu já vou conseguir da nova casa, tá lá, fazendo de lá. E aí a gente vai trocando ali pelo grupo ao longo da semana, tá bom?